Então eu pintei isso porque senti que a peça era sobre a vida, entenderam? Aí a vida é cheia de cores. E cada um vem e acrescenta sua própria cor à pintura. E mesmo que a pintura não seja muito grande, dá pra perceber que ela continua sempre, em toda direção, tipo pro infinito. Porque a vida é meio assim, né? Se vocês pensarem, é bem louco um cara que eu nunca conheci vem pra esse país apenas com uma mala. Ele teve um filho, que teve um filho, e que me teve. Então, no início, enquanto pintava, eu pensei que talvez aqui seja a parte dele, e aqui embaixo seja a minha parte da pintura. Aí eu comecei a pensar, e se todos nós estivermos em todos os lugares da pintura? E se estávamos na pintura antes de nascer? Os E três se grandes. estivermos nela depois de morrer? E se essas cores que continuamos acrescentando continuarem existindo uma em cima da outra? Até que um dia não sejamos mais de cores diferentes. Sejamos uma coisa só. Uma única pintura. O gorro da sorte. Gorro da sorte. E meu pai não está mais entre a gente. Não está mais vivo, mas está conosco. Está comigo todos os dias. Sem gravidez. Tudo se encaixa de alguma forma. E mesmo que vocês ainda não entendam, pessoas vão morrer em nossas vidas, pessoas que amamos. No futuro. Talvez amanhã. Talvez daqui a alguns anos. Se vocês pensarem bem, isso é bonito. Só porque alguém morre, só porque vocês não podem mais ver ou falar com elas, não significa que não estão na pintura. Eu acho que talvez esse seja o objetivo da coisa. Não existe morte. Não tem você, ou eu, ou eles. Apenas nós. Olá, queridas pessoas! Vamos começar aqui mais um vídeo sobre This Is Us. Eu disse para vocês que eu não ia deixar de gravar esses vídeos, apesar de estar num movimento bem conturbado da produção da Jornada ao Amor e do próximo curso que eu vou lançar. E eu nem estava planejando começar por essa parte deste episódio, que é o episódio 5, que a gente vai falar hoje. Só que eu comecei a gravar, eu peguei o celular aqui para rever toda essa fala do Kevin no final deste episódio. E eu falei assim, nossa, eu vou começar logo daqui, porque essa talvez seja a parte mais bonita deste episódio. Vou explicar para vocês como que o Kevin chega nesta parte. Ele estava lá ensaiando a peça dele, junto com as duas filhas do Randall e o William, o pai do Randall. E aí, a peça do Kevin é uma peça que fala sobre morte. E aí, do nada, as menininhas chegaram a falar de morte. Do nada não, né? No meio da cena, elas falaram de morte. E aí, lembraram que o William está doente e está quase morrendo. E foi aí que elas questionaram o que seria a morte. Aí o Kevin ele dá uma resposta lá que deixa elas meio conturbadas com a resposta dele. E depois, para tentar se consertar, ele vai no quarto delas no final da noite para falar sobre a peça dele, o que ele sentiu a primeira vez que ele leu a peça. E ele diz que quando ele pega um texto pela primeira vez, ele faz um desenho que represente aquele texto para ele. E aí ele mostra o desenho desta peça, que é a peça que ele está fazendo, que é um desenho onde tem um monte de rabisco colorido. E aí ele começa esse texto bonito pra caramba, onde ele fala sobre a vida e sobre a morte. Ele fala que naqueles traços, naquele monte de traço, tem a participação da vida de todo mundo. Tem o pai do pai dele, que um dia teve o pai dele, que um dia teve ele, e assim a vida se segue. Ele praticamente falou tudo de constelação ali, quando ele diz que uma pessoa você pode até não ter conhecido, mas o traço dela também está aqui, e é isso que constrói quem todos nós somos. Percebe que o Kevin, neste movimento,
ele além de acolher a morte e dar uma visão de fato mais bonita para a morte, que é a gente ter consciência que as pessoas que se vão, elas continuam vivas dentro da gente, ele também trabalha de uma forma muito intensa o pertencimento que a gente fala tanto na constelação. Que todas as pessoas que estão no nosso sistema familiar, elas pertencem e continuam fazendo parte, independente se vivas ou mortas. Essa parte da série, deste episódio específico, para mim é uma das partes mais importantes, que a gente precisa colocar os nossos olhos sobre a morte e acolher a morte. Porque quando a gente acolhe a morte e vê que, depois de mortos, nós continuaremos aqui, dentro das pessoas que a gente atingiu com o nosso traço de cor, a gente vai trabalhar de fato para colocar um traço de mais cor neste grande desenho que é a vida. Então começamos aqui hoje para a gente falar do episódio 5 de This Is Us. O nome desse episódio é Estratégia. Interrompendo aqui, antes de seguir para os próximos pontos, vou lembrar pela última vez, acho que esse é o último vídeo que eu posto antes da jornada, que estão abertas as inscrições para a Jornada ao Amor, dias 19, 20 e 21 de fevereiro, na semana que vem já. Então procura o link lá na minha bio do Instagram ou aqui embaixo nas descrições, eu vou deixar o site também. Mas então vamos ao que interessa, episódio número 5 de This Is Us. Esse episódio, eu confesso que foi um dos episódios que eu mais gostei de assistir. Por que eu mais gostei de assistir? Porque ele mostra coisas que, para mim, pessoalmente, são coisas muito importantes. Mas não é a primeira coisa que eu venho falar deste episódio, não. Já falamos da história do Kevin no olhar para a morte, no desenho dele, que fala mais sobre vida do que sobre morte. Mas o primeiro ponto que eu tinha anotado aqui para falar com vocês é uma questão importante da Rebecca e do Jack. Esse episódio ele começa com a Rebecca e o Jack indo no bar, e aí o Jack está lá todo concentrado assistindo o futebol americano. E aí a Rebecca fica extremamente incomodada, extremamente agoniada com aquela cena. E aí traz o porquê que ela é tão traumatizada com aquilo, com aquela cena de um homem vendo futebol. E aí traz a cena do passado dela quando criança, quando ela queria a atenção do pai dela, mas o pai estava assistindo ao futebol. E por estar assistindo futebol, ela tinha que sair de perto para que ele pudesse assistir o futebol. A Rebecca, ela é uma filhinha do papai muito forte, ela é muito apaixonada por aquele pai. E o pai dela é extremamente super protetor. Mas durante o futebol era o momento em que era o momento dele e ele não queria ela lá. Ele sentava com a cerveja dele e assistia o futebol. E ela tomou aquilo e começou a ter uma aversão muito grande pelo futebol. E aí é interessante que ela inclusive briga com o Jack. Ela diz que ela se prometeu que não ia ser uma mulher como a mãe, que ficava vendo o marido assistir futebol bebendo cerveja. E aí o Jack meio que não entende, né? Porque ele tá lá, simplesmente vendo o futebol dele. E aí com o Jack tem uma outra coisa que também é importante nessa etapa sobre o futebol, que percebam como as coisas têm significados diferentes para determinadas pessoas. Para a Rebecca, o futebol era algo traumático, porque o pai dela ficava assistindo futebol enquanto ela queria a atenção deste pai. Já para o Jack, era o extremo oposto desta vivência. Ele conta lá que o pai dele sempre foi muito distante, às vezes até violento. Mas na hora em que ele estava assistindo futebol, era o momento em que ele deixava o Jack se aproximar dele. Então percebe, isso é importante para você ver na sua vida. O mesmo ponto pode ter um significado ruim para você, mas pode ter um significado bom para uma outra pessoa. Por isso é que nós não devemos julgar o significado que um evento ou uma situação tem para uma pessoa, porque a gente não sabe qual foi a vivência daquela pessoa em relação àquele ponto específico. Percebe, para o Jack era uma coisa, para a Rebecca era uma totalmente diferente. Para o Jack era bom, para a Rebecca era muito ruim.
estar naquele lugar com aquela televisão passando futebol. Só que aí também é bonito de ver a decisão da Rebeca por transpor esse limite que ela tem, por transpor essa dor que ela tem, por querer o pai naquele momento e o pai não está. E aí é o momento que o que a Rebeca faz? Ela chama o Jack e fala o seguinte: então me ensine a entender o futebol para que eu possa de fato aproveitar junto com você o futebol. Percebe que ali ela precisou passar pelas dores dela para construir algo diferente que seria algo importante pro namorado dela na época, não era nem marido. E aí ele para ensinar para ela sobre futebol. E aí, por surpresa, ela também se apaixona por futebol, assim como o Jack. E o futebol se torna uma coisa de tradição familiar dentro dos Pearsons. Em seguida, aliás, em seguida não, vou trazer logo uma parte que eu tinha notado depois, que também é sobre o futebol. O futebol é uma coisa tão importante na vida dos Pearsons que a Kate, a filha do Jack, que a gente já falou bastante vezes aqui, ela continua a tradição familiar em honra ao pai. E aí já a Kate, ela vive um processo com o futebol que vai começar a se tornar doloroso em uma etapa. Que é a seguinte, ela tem a tradição de assistir o futebol ainda com o pai. E por que ainda com o pai? Apesar do pai dela ter falecido, ela guarda as cinzas do pai na sala de casa e ela pega as cinzas do pai para colocar na mesa para assistir o futebol junto com ela. Percebe que a Kate, mais e mais, a gente vai conseguir perceber o quanto que ela ainda está presa ao pai, ao Jack. A cena mais forte disso vai vir lá na 4ª temporada. Eu não vou adiantar agora, não. Mas dá para ver por essa cena no futebol o quanto a Kate está presa a esse pai. O quanto ela não quer deixar esse pai de forma nenhuma. E aí o que acontece? A Kate começa a namorar com o Toby. E aí o Toby, sabendo que ela queria assistir o futebol, planeja convidar a Kate para assistir o futebol com ele. E aí ela começa a dar umas esquivadas, dizendo que sempre assistia sozinha. E aí ele consegue convencer ela a ir para casa dele. E ele, achando que ia divertir ela, convidou um outro amigo que também gostava de futebol. Só que não sai tão bom quanto o planejado do Toby. E aí a Kate vai embora meio revoltada para assistir o jogo com o pai dela. E aí, o bom é que depois eles conseguem se ajeitar. A última cena de futebol da Kate, está lá a Kate junto com o Toby e com as cinzas do pai na mesa, com o gorrinho do time de futebol que eles gostavam, para assistir aquele filme. Isso é um ponto que vai se complicar mais na frente, de tanto que a Kate não consegue desvincular deste pai que já havia falecido há bastante tempo, tá? Outro ponto importante que eu queria trazer para vocês, e que para mim é um ponto que me deixa muito feliz de ter visto lá este movimento, é o ponto onde o Jack e a Rebecca falam sobre ter filhos. A Rebecca, ela tem um grande trauma deste lugar de mãe por conta dos problemas que ela vivia com a mãe dela. E ela pregava o discurso fortemente de que não gostaria de ter filhos. E aí, um belo dia, quando eles vão assistir um jogo junto com Miguel e a esposa dele, o Jack começa a despertar sobre a ideia. Por que será que a gente não vai ter filhos? Por que será que a gente não conversa tanto sobre isso? E a Rebecca sempre se esquiva desta questão. E aí o Jack me solta uma frase que para mim é uma das frases importantes quando a gente está na construção de um relacionamento e na construção de uma família que se pode fazer algo mais. A Rebecca, ela fala para o Jack que nunca havia pensado nisso, não queria pensar, porque eles dois eram muito bons juntos. Porque era algo já muito grande. E aí é bonita a hora que o Jack olha para a Rebecca e fala: eu estou me questionando se não pode haver algo maior do que nós dois. E percebam que é realmente isso que um filho vem trazer. Um filho é algo maior do que o casal, é algo que o casal constrói junto, tão grande quanto a vida que se passa dos dois para este filho. E aí,
a Rebeca começa a entrar em muito questionamento, né? Eles acabam meio que perdendo um jogo inteiro, porque o Jack insiste em discutir com a Rebeca a respeito de ter filhos, mas a Rebeca ainda está fugindo disso. Eles causam uma briga lá no bar, e aí a Rebeca vai lá para fora do bar e fica lá pensando. Aí a Rebeca vem para um outro ponto, que eu também acho um ponto importante. A Rebeca ela começa a refletir lá fora a respeito de ter filhos ou não. E aí, apesar dela não querer ser mãe, começa a nascer um incômodo nela por ver que as outras amigas já se abriram para ser mãe, por ver que as outras amigas estão crescendo na vida, mesmo sendo mães e tendo trabalho com esses filhos. E aí ela começa a se questionar, será que é por isso que eu não saio do bar lá que ela sempre canta, que é um lugar pequeno e que não cresce? Eu não diria nem que é por ela não ter filhos. O que eu trago aqui de importante é o seguinte. A fuga da Rebeca por ser mãe é uma insistência dela em estar em um lugar de dor que leva ela para um lugar extremamente infantil, de pequena, de criança. E este lugar infantil da Rebeca, de ter medo de ser mãe, de correr da maternidade, também pode ser uma postura interna que pode, sim, atrapalhar o desenvolvimento dela para o crescimento da vida. Perceba que quando ela está correndo de ser mãe, ela está correndo da responsabilidade de ser adulta. E isso pode estar acontecendo não só no lugar de ser mãe ou não, mas também nos outros lugares que ela pode ocupar na vida, um lugar de adulta, mas ela ainda prefere viver neste lugar que é um lugar da adolescência, da juventude, do nós dois já somos grandes demais. E percebe que ali eles interrompem não só o passo de ter filhos, mas o passo de fato se juntarem para construir algo maior juntos. Que é o que futuramente, depois que a gente vai crescendo e amadurecendo, que dá sentido à vida em casal. É construir algo juntos. Não necessariamente filhos, porque tem gente que nem pode ter filhos. Mas como o Jack diz, eu queria saber se existe a possibilidade de haver algo maior do que nós dois. Quando um casal vive só um para o outro, vai ser difícil encontrar um sentido real de crescimento desta relação, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para trazer para vocês. Deixa eu ver meu tempo. Tenho tempo ainda. O medo da Rebeca de ter filhos. E aí, quando é que eles conseguem ter esta conversa de elaboração, de fechamento? Quando os dois concordam abrir mão daquilo que quer para olhar para o outro. Isso é uma coisa que eu venho dizendo muito nas minhas redes sociais, na construção de relacionamentos, que é o seguinte, quando você está construindo um relacionamento e você só quer considerar aquilo que você pensa, aquilo que você quer, aquilo que você acredita, você vai estar caminhando para destruir o relacionamento. Um relacionamento precisa de duas pessoas que caminham juntas para o mesmo ponto. Se você está defendendo o ponto A, seu companheiro defendendo o ponto B, e vocês não abrem mão daquilo que pensam para conversar e construir um outro caminho juntos, este relacionamento pode estar fadado ao fracasso. Então é importante ter a postura que ambos tiveram, dos dois desistirem daquilo que estavam acreditando para, de fato, conversarem e começarem a tentar construir algo comum dos dois. Isso acontece com o Jack e com a Rebeca, e lá na frente vai acontecer também com o Randall e esqueci o nome, e a Beth. Eu sempre confundo Beth com Rebeca. Toda hora eu quero falar Beth, falo Rebeca. Mas é com o Randall e a Beth, a esposa do Randall. Então, precisa, muitas vezes, sim, você abrir mão daquilo que você queria, para você aprender a debater com a pessoa que está do teu lado, para vocês construírem um caminho juntos, para este caminho ser um caminho de facilitação do crescimento deste amor. Tá certo? Eu acho que era só isso por esse vídeo de This Is Us. Vou lembrar pela última vez para vocês aqui no YouTube que na semana que vem teremos a Jornada ao Amor. As inscrições são nesse link que está aqui embaixo na descrição. Mas eu vou pedir para você também me seguir no Instagram, porque na semana que vem vai ter live
todos os dias no meu Instagram sobre relacionamentos amorosos. Então vai lá, já me segue para você ter as informações dos horários. Como eu vou ter convidadas que vão contar a própria experiência no caminho em direção ao amor, eu tive que flexibilizar o horário para caber no horário delas. Tá certo? Então espero vocês lá no meu Instagram, nas lives todo dia da próxima semana sobre amor. E espero vocês na Jornada ao Amor, dia 19, 20 e 21 de fevereiro. No dia 21, a gente abre inscrição do meu novo curso Um Caminho para o Amor. Tenho dito que ele tem sido meu queridinho por eu ter conseguido colocar tanto conteúdo em um curso só. Tá certo? Era isso por hoje. Espero vocês lá no Instagram ou aqui num próximo vídeo. Tá certo? Já fui.